Beleza, estamos de volta a mais um podcast Voz e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante que é sobre a comunicação cristã. E comigo está aqui o nosso querido missionário, servo de Deus, Brian, ele que tem levado a palavra de Deus a muitos estados do Brasil, reside aqui em Brasília e é nosso convidado de honra para a gente falar sobre esse tema. Olá, Caio, tudo bem? Pronto, boa Brian tarde. Vieira. Brian Pastor Vieira Medeiros. Especial. Pode falar. Sim. Boa tarde a todos, ouvintes, Pastor Medeiros, demais irmãos aqui na técnica, no vídeo. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, e tratar desse assunto, como já foi falado, que nos dias de hoje não só nos dias de hoje, mas principalmente nos dias de hoje, é algo fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada, a comunicação cristã. Certo. Comunicação cristã. Por falar em comunicação cristã, eu vejo poucos cristãos se comunicarem, A questão de ter essa comunicação direta, essa unidade de comunicação. Eu vejo muitos cristãos hoje individual. O que você acha? Existe entre nós essa partícula de visões? Ou nós precisamos se comunicar mais? Eu acredito que nós precisamos aprender mais com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, porque nos dias de hoje é algo que tem, infelizmente, manchado a imagem, a reputação de muitos e até, mesmo assim, de certa forma, prestado um desserviço para a comunidade cristã. A falta da comunicação correta aos olhos de Deus, Por exemplo, infelizmente, nos dias de hoje a gente vê, no meio do contexto até mesmo de igreja, muitos pecados dentro dessa parte, do contexto de comunicação cristã. E aí vai... a lista é grande, Enfim, intrigas, disse-me-disse, boatos, fofocas, pessoas falando mal umas das outras e envergonhando o nome de Cristo, por não ter uma comunicação de fato cristã. E como a Bíblia pode nos ajudar nesse sentido? E no decorrer do podcast vamos desenvolvendo aí nisso. Beleza, ao começo do nosso podcast Voice, hoje falando sobre a comunicação cristã. Nós iremos ver muitas coisas baseadas biblicamente, é claro, dentro desse assunto, desse fato especial. E você que está nos assistindo agora, amigos telespectadores, é convidado para compartilhar esta live aqui no podcast com seus amigos, irmãos, parentes de todo o credo religioso, tá bom? Vamos continuar aqui ouvindo o nosso querido Brian com um texto baseado neste assunto, comunicação cristã. Certo, eu vou ler aqui no capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, no versículo 19, onde a Bíblia diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar em paz com o nosso próximo por não saber nos comunicar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Verdade. Um ponto muito interessante aqui, para a gente começar a abrir essa conversa, é que a Bíblia fala para a gente seguir aquilo que contribui para a edificação. E muitas vezes não tem sido assim. Nós convivemos em ambientes, enfim, com variados tipos de pessoas e nós vemos que muitas vezes não tem sido assim. Porque essa é uma preocupação que, infelizmente, nos dias de hoje parece que tem se tornado rara. As pessoas conversar com o intuito, com o propósito de edificar umas às outras, de edificar a fé, de conduzir para mais uma pessoa, conduzir a outra para mais perto de Deus, encorajar, enfim, se for necessário, admoestar, exortar, mas com esse propósito, usar a nossa língua para o bem, Eu vejo assim que a intenção boa para Deus ela não é o suficiente. Porque às vezes a pessoa ela até talvez tenha uma intenção boa. Não, eu tenho a intenção de ajudar fulano, então eu acho que eu tenho que falar isso. Ou eu tenho a intenção de fazer uma crítica construtiva, mas se for feita sem sabedoria, ela pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Porque, assim,
Vamos começar puxando outras referências. A Bíblia diz em Provérbios 16, no versículo 2, que todo caminho de uma pessoa, ela parece certa aos seus próprios olhos. Mas uma coisa é aquilo que é certo aos meus próprios olhos, ou seja, a minha forma de viver, a minha forma de conversar, a minha forma de expor uma ideia, a minha forma de transmitir uma mensagem. Sim. Uma coisa é aquilo que é certo aos meus próprios olhos, outra coisa é eu buscar dentro da palavra aquilo que é certo aos olhos de Deus. Sim, verdade. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração, né? Isso. Ele prova nossas intenções, os nossos pensamentos, né? Tem um versículo que eu acho muito interessante aqui também no livro de Provérbios, já aproveitando esse gancho aqui nessa pequena introdução. Provérbios, né? No capítulo 20, no versículo 5, olha só o que a Bíblia diz. Diz que, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Ou seja, tem coisas que estão ocultas dentro do coração humano e elas vão vir à tona através das palavras que saem da nossa boca. Inclusive, Jesus disse, né? Em um contexto ali, é claro, falando com os fariseus, acerca de uma tradição que eles tinham, que o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Porque o que sai da boca vem do coração. Então, o conselho que está dentro do coração, a Bíblia diz, são águas profundas, mas o homem de inteligência o trará para fora. Eu lembro do Senhor Jesus Cristo dizendo assim, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Sim. E isso, claro, muito através da nossa comunicação, das palavras que saem da nossa boca. Sim. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou, dependendo da tradução, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A Bíblia diz em Provérbios 10, 19, que na multidão de palavras não falta transgressão. Então, um princípio aqui já para a gente aplicar sobre a comunicação cristã. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Isso. Inclusive, eu estava há poucos minutos conversando com o Ricardo Nogueira e eu disse, Ricardo, quando você vê uma pessoa falando muito, demais, com aqueles assuntos, acaba que é tudo aquilo que ele está dizendo, nem tudo é realidade. Né? Sabe aquele cara que conversa demais, que fala demais, que bate muito com a língua nos dentes? Você acaba então vendo que tudo que ele está falando, que ele está não se relaciona a algo verídico. Quase tudo é só mesmo balalela, sabe? É aquele cara chama-se, no Ceará do Nordeste, chama-se o cara do queixo grande, ou o cara de lábia. Conversa demais, mas não tem nem... Né? Não, faz promessa, cumpre alguma coisa, mas outras ficam assim cumprir. Então, a comunicação cristã é muito importante, né, Brian? Porque o cristão tem que ter comunicação. A igreja primitiva de Atos, capítulo 2, era uma igreja comunicativa. Se você vê, aquele povo era unânime, unido, entre eles tinha algo em comum. Quer dizer, eu acredito que isso é relacionado à comunicação. Tinha algo em comum entre eles. Então, não havia divisória, não havia separação em nada. Eles eram comunicativo total. Isso é que falta hoje, né, Brian? E uma comunicação unida em um só propósito, né? Em prol do reino de Deus, em prol daquilo que é concernente às coisas que realmente têm importância, né? Que são eternas, que são espirituais, que não passam, que não cessarão, né? A Bíblia diz algo muito interessante, ainda no livro de Provérbios, e citando aqui várias vezes o livro de Provérbios, porque é um livro de sabedoria, e dentro desse contexto de comunicação, eu acredito que algo que a gente precisa buscar muito no Senhor é sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21 que a vida e a morte estão sob o poder da língua. E quem utiliza bem a sua língua vai comer do seu fruto, ou seja, vai ter consequência. Tanto quem utiliza a sua língua para o bem, para a glorificação do Senhor, ele vai colher o fruto de usar a língua dessa forma. E quem utiliza a sua língua para o mal, ele também vai ter consequências. Porque diz a Bíblia que a vida e a morte estão sobre o poder da língua. Então, eu quero te incentivar, você que está me ouvindo, nesse podcast sobre comunicação cristã, a usar a sua língua, a sua boca, as suas palavras em favor daquilo que agrada ao coração de Deus. Porque diz a Bíblia que aquele que ganha almas, sábio é. E muito que nós ganhamos, sim, através da nossa conduta, do nosso testemunho, mas muito também através das ideias. O Senhor nos deu essa capacidade de nos comunicar com um propósito. E eu vejo isso na igreja de Atos. Uma igreja que era unida, comunicativa, e dentro da comunicação tinha um propósito muito bem estabelecido. Né? Muito bem. Nesse século XXI, Brian, a igreja da renovação, a igreja do futuro, né?
avivamento. Você acha que essa igreja, ela é comunicativa ou falta essa comunicação? Porque acredito que nós devemos voltar a comunicar como um cristão de verdade. E o que mais atrapalha os cristãos de comunicar hoje é os ministérios. Chama-se placas denominais. Se você é igreja A, igreja B, igreja C, você não tem comunicação com o irmão A, irmão B. Eu vejo muito isso, e principalmente não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil, né? Onde moramos, em todo o Brasil, eu vejo essa divisória de pessoas denominado placa. Minha placa A, minha placa B, então não tem aquela comunicação. Então falta comunicação para esses cristãos desse século XXI, nessa área de relação a denominações, ministérios. Eu acredito que sim. Falta comunicação, falta conexão, não é? Porque se o reino é um só, não deveria ter essas barreiras, né? O irmão da congregação A não fala com o irmão da congregação B, que não fala com o irmão da congregação C. Se nós estamos unidos em um mesmo propósito, tendo o exemplo, como o senhor mesmo citou, da igreja de Atos, que era uma igreja que trabalhava unida para Jesus, não para uma placa A ou para uma placa B. Isso. Eu acredito que nós devemos ser mais compreensivos nesse sentido. Como o texto que nós partimos aqui de Romanos 14, 19. Nós devemos seguir aquilo que contribui para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E como que nós vamos, né, edificar uns aos outros, né, colocando barreiras e, enfim, nos afastando, né, mais do que aproximando. Brian, o que você acha? Essa falta de comunicação entre os cristãos, ela provém de quê? O que você acha? Ela provém do materialismo? Ela provém da questão da denominação, como citamos agora a placa? Ou ela provém mesmo da questão da exaltação do cristão? Tipo, o cristão está muito exaltado, muito nariz empinado. O que você acha? Qual é o veículo-chave que trouxe essa falta de comunicação entre os cristãos? O que você acha qual foi o pior erro dos cristãos no século XXI? Eu acredito que é um pouco de tudo que o senhor falou. A questão do materialismo, do consumismo, da própria globalização, o padrão, muitas vezes, que é imposto sobre as igrejas e aquilo que as igrejas devem ser, aquilo que os cristãos devem procurar ser, que muitas vezes está em desacordo com aquilo que a palavra diz, né? Porque, por exemplo, esse texto que nós começamos lendo, sim, de Romanos 14, 19, em uma outra tradução, eu diria mais contemporânea, diz que nós devemos ter como alvo a harmonia. Sim. A harmonia. E na harmonia cristã, na comunhão cristã, não existe espaço para essa exaltação. Sim, né? Verdade. Não existe espaço para essas intenções diversas à glorificação de Deus. Porque no momento que eu deixo crescer no meu coração uma intenção, uma motivação, que não é a glorificação de Deus, eu vou acabar incorrendo em muitas faltas. Em uma delas, a divisão. Sim, verdade. Eu vejo bem você falando sobre isso aí. Agora eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui no Brasil, e ainda acontece até hoje. As pessoas cristãs visam um homem, e eu posso até citar o nome, Jair Messias Bolsonaro. Eles visam o Bolsonaro, reúnem e tem aquela visão, aquela força, aquela vocação e aquela comunicação para defender Jair Messias Bolsonaro. E eu fico pensando, se esses cristãos têm a comunicação para defender o evangelho, eles defendem muito essa tese política. E eu fico pensando, se o Brasil se mobilizasse para defender Jesus, de fato, como deve ser defendido, Brian, seria outra visão. Seria outro tipo de cristão conhecido no Brasil. Não seria um cristão balalela, um cristão, né, chamado de doidos, loucos, fanáticos, mas seria um cristão autêntico, que teria realmente voz e vez. E comunicação, que é o tema desse podcast. O que você acha desse povo? Pastor, agora o senhor tocou num assunto muito interessante. Porque assim, se a gente vê, né, nos dias de hoje, essa predisposição de muitos que se denominam cristãos para defender uma bandeira, muitas vezes política, seja da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, uma disposição maior do que para defender os princípios de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo, tem alguma coisa muito errada. É verdade. Tem alguma coisa muito errada, porque nós não fomos chamados para estar disposto a morrer pela pessoa, pela figura política A, B ou C. Nós somos chamados para seguir e estar disposto a morrer por Cristo. Exatamente. Defender as ideias de Cristo, propagar as ideias de Cristo. Eu acho muito interessante, e o senhor vai lembrar de uma passagem do livro de Josué, quando aparece o príncipe do exército do Senhor. Sim. E Josué pergunta,
O Senhor está do nosso lado ou está do deles? O Senhor está do nosso lado ou está do deles? A gente pode trazer para o dia de hoje. Como se aparece o príncipe do exército do Senhor, ali muitos acreditam como uma cristofania, e eu acredito dessa forma. Sim, sim. E ele pergunta, você está do nosso lado ou está do deles? Ou você é do lado A ou do lado B? Vamos trazer aqui popular. Você é da direita ou da esquerda? E o anjo fala, não, eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Aí assim, é diferente, né? Ou seja, ele está dizendo, eu estou aqui em prol do reino dos céus. Glória a Deus. Eu não estou aqui para defender uma bandeira humana de A, B ou C. Claro, existem coisas que nós vamos concordar um pouco mais, existem coisas que nós vamos discordar um pouco mais, com base nos princípios da palavra, mas a nossa bandeira é o Senhor. É verdade. E Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, né? Então, eu acredito que se nós nos unirmos em prol do reino de Deus, com certeza diferenciado, né? Os resultados vão ser diferenciados. É o nosso podcast trazendo um assunto muito polêmico e muito bom, né? E cremos que você que está assistindo agora, nos acompanhando aí na sua TV Smart, no seu tablet, no seu smartphone, né? Você que está acompanhando aí também através aí do seu iPad, todo tipo de rede social. Nós queremos que você compartilhe esse podcast para muitas pessoas entenderem que nós cristãos temos que voltar a comunicarmos, ter essa unidade que a Igreja de Atos Apóstolos, capítulo 2, teve, né? Depois o grande Pentecoste, eles unidos fizeram uma diferença muito grande. E é tanto que nós somos raízes, descendentes desse povo que de fato defendiam a pregação do Evangelho. Como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, acredito que os cristãos do Brasil, principalmente os líderes grandes desse Brasil, olhem para nós aqui. Nós somos remanescentes, nós somos aqueles que Deus vai levantar para ser um diferencial através desta programação, desse podcast, para despertar vocês. Nós temos que unir a igreja não em prol político, não em prol de uma propagação de homem, de um crescimento de um homem, mas do reino de Deus. Os cristãos têm que se reunir para levar a palavra de Deus. Veja que pessoas de outras religiões se reúnem, se propagam, fazem rituais, festas, e eles fazem para valer e mandam ver. E os cristãos, muitas vezes, quando se reúnem para fazer tais coisas, não conseguem, porque tem essa barreira divisória de falta de comunicação, unidade, né? Conexão, a palavra é essa, entre os irmãos. Sabemos que a nossa bandeira é Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o nosso foco é Jesus. Claro que nós temos os líderes das igrejas que representam aqui Deus na terra, mas nada de glória para eles. Para eles, né, somente a graça e a confiança de Deus deixá-lo para cuidar de nós na terra. Isso fala dos pastores, bispo, apóstolo, rabino. Hoje tem muitos títulos aí, né? Então, eles não são Deus e eles não têm bandeira. Quem é Deus é Jesus e quem tem bandeira é Jesus. Então, a falta de comunicação tem levado os cristãos a uma decadência espiritual grande, Brian. Veja, hoje tem mais culto de libertação com gente depressiva, doente, enferma, sabe? Relacionamento destruído, casamento afundado, devido a essa questão. O foco deles não é Cristo. O foco deles é alguma coisa terrestre. E isso acaba descomunicando o cristão do reino de Deus. Exatamente nesse ponto que eu iria entrar exatamente agora, Pastor Medeiros, porque muitos desses problemas que nós vemos nos dias de hoje também se relacionam à falta de comunicação dos cristãos para com Deus. Exatamente. Não se comunicam com o Senhor, não estão dispostos mais a ouvir a voz do Senhor, né? Não estão mais dispostos a ouvir Deus através da palavra que Ele deixou revelada, né? E aí o Senhor diz, o meu povo perece, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento. O povo não está mais disposto a ouvir a voz de Deus. Eu creio que o Senhor Ele quer nos chamar de volta para esse lugar. Sim. Esse lugar onde muitas vezes nós vamos simplesmente calar a nossa voz para ouvir Deus falar. E principalmente através da palavra dele. O Senhor citou Paulo. E pegando ainda esse gancho da comunicação cristã, Paulo foi um exemplo nesse quesito. Vou pegar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo deixa bem claro como era a comunicação dele para com os irmãos, até mesmo na posição de um líder. Sim. Olha o que ele diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou ostentação de sabedoria, porque
decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo estava falando sobre a importância da simplicidade dentro da comunicação cristã. Porque ele está dizendo, ele não foi até aquele povo com ostentação de sabedoria, ou com palavras difíceis, ou trazendo filosofias, né? Que o povo não pudesse entender. Pelo contrário, ele foi na simplicidade de Cristo, anunciando a palavra de Deus. E ele disse, eu decidi, ele teve uma decisão, eu decidi nada saber entre vocês. Ele disse, eu não sei de nada, a única coisa que eu sei aqui entre vocês é Jesus Cristo. Glória a Deus. O meu único assunto é Jesus Cristo. Ele estava dizendo, o assunto do meu ministério é Jesus Cristo. Olha o que ele diz, continuando aqui o versículo 3 a seguir. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esse capítulo é tremendo. É um capítulo que tem 16 versículos. Eu li apenas os 5 primeiros, mas ele deixa claro também a importância dessa simplicidade. Ainda nessa carta, se nós voltarmos ao primeiro capítulo, dos versículos 22 ao 24, ele fala algo interessante. Que enquanto os judeus estavam pedindo sinais miraculosos, e dentro do contexto do livro de Atos, né? Os judeus estavam pedindo sinais miraculosos da parte dos apóstolos. Sim. E os gregos estavam buscando sabedoria. E Paulo diz, não porque Paulo não tivesse sabedoria, mas ele diz, os judeus estão buscando sinais, os gregos estão buscando sabedoria, mas nós viemos apresentar que o Cristo crucificado, para os judeus é loucura. Para os judeus é um escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós, Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, né? E aí eu volto aqui para o capítulo 2, que ele diz, eu decidi não saber de nada a não ser Jesus Cristo. O único assunto do meu ministério é Jesus Cristo. Glória a Deus. Tá, então, gente, que bom. Olha, assunto hoje muito bacana, polêmico, né? Falta de comunicação entre os cristãos. Eu vejo assim, quando os cristãos não se comunicam, também a comunicação deles com os céus está em falha. Porque há um texto bíblico que fala assim, como podes dizer que ama a Deus que nunca viu, se não ama o teu irmão que está vendo? Em outro texto, como pode amar a Deus se não ama o próximo? Então, a falta de comunicação, de amor entre os irmãos é grande hoje nas igrejas. Nós, irmãos, temos que se acordar e entender que nós somos filhos de um só Pai. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Então não adianta a gente pensar que a minha igreja vai ser salva, o meu pastor é melhor, ele é o cara. Não. O seu pastor é homem, é falho, pode falhar, pode cair. Davi era segundo o coração de Deus, cometeu um grande erro, um grande delito. Salomão também foi um homem de grande sabedoria, mas na sua velhice cometeu delitos. Então, não há super crente, não há super homem, não há super rei, não há super rainha. Mesmo a potência mundial que foi a rainha da Inglaterra, ele houve falha no seu governo, houve fracasso no seu governo. Então, todo mundo aqui na Terra está sujeito. Escute, a nossa bandeira, como falou o Brian, é Jesus. Nós temos que focar em Jesus, no reino de Deus, e cristão se acordar e parar, tirar essa placa da cabeça e colocar Jesus na sua cabeça, na sua mente. Aí nós vamos desbravar. Seremos um país poderoso. Eu vejo a ausência do levanta e anda nas igrejas. Eu vejo a ausência das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Porque quando a igreja primitiva se reunia, uns tinham cânticos, outros tinham salmos, outros tinham palavras proféticas, outros tinham profecia, outros falavam em línguas estranhas, outros tinham visão. E assim o culto era, né, elaborado por essa manifestação do Espírito Santo. E hoje em dia, quase não se vê, né, esses atos espirituais acontecendo. Quase não se tem. Se um irmão fala em línguas estranhas lá atrás, o outro da frente se assusta. E olha para trás e diz, que é isso? Que zoada é essa? É, não é? Quase não se vê mais tais movimentos espirituais. Mas é a ausência de comunicação dos cristãos. A recepção de pessoas é maior do que a comunicação, do que a conexão. É ou não é, Brian? Sim, eu acredito que também é a inversão nas prioridades. Porque acaba que muitos têm se importado ou se preocupado com coisas que não deveriam. Sim. E aquilo que é realmente importante tem ficado em segundo plano. Ainda dentro desse mesmo contexto. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 9, ele deixa um conselho muito interessante. Ele diz, evita controvérsias, debates sobre a lei. Por exemplo, algum tempo atrás eu vendo as pessoas discutindo. O nível de discussão, né? Ao invés de se preocupar com o que realmente importa. Se Adão tinha ou não tinha umbigo.
O que isso vai edificar na vida de um crente? Nada. Né? Ou então as pessoas entram em controvérsias, às vezes assim que não vão trazer nada ali de produtivo para a vida espiritual. Pelo contrário, a Bíblia diz que são conversas até mesmo inúteis, sem valor nenhum. Né? E aí acaba que vem o esfriamento, e aí acaba que vem a mornidão, e acaba que o fervor vai se esvaindo. Porque ao invés de estar com os olhos fixos em Jesus, buscando aquilo que realmente importa perante a vista de Deus, as pessoas acabam se ocupando, como está escrito, né? Sim. Com contendas, com falatórios vãos. E como é triste isso, né? Verdade. Tanto assim, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, o texto bem conhecido, né, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade. Tanto o versículo que vem antes, como o versículo que vem depois, ele adverte a nós contra os falatórios inúteis. Sim. Contra as conversações inúteis. A Bíblia diz, igreja, você que está me ouvindo, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. O simples fato de eu e você estar abrindo os nossos ouvidos para conversas que não deveríamos ouvir, isso já está nos corrompendo, queira ou não queira. Sim. Queira ou não queira. E como nós precisamos ser vigilantes? Depois você olha lá, 2 Timóteo, dos versículos 14 ao 16. O versículo 15 é onde fala para nós procurarmos nos apresentar aprovados diante de Deus. E tanto o versículo que vem antes como o versículo que vem depois, ele aborda essa questão. Pessoas que têm se ocupado com falatórios inúteis e ainda diz assim, que a linguagem deles corrói como câncer, como gangrena. Ou seja, traz uma enfermidade espiritual sobre a alma da pessoa. Verdade. Então, toda essa vigilância que nós estamos trazendo aqui, claro, a partir da palavra, que nós precisamos ter com o nosso interior, é porque, como está escrito ali também no Salmo 94, no versículo 11, que o Senhor, ele conhece os pensamentos do ser humano, ele sabe que é vaidade, ele sabe que é pura vaidade. Os pensamentos do coração dos homens, a Bíblia diz, que eles são pensamentos vãos. E Paulo, quando ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, ele expôs um receio que ele tinha. Ele diz, eu receio que, assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, olha a conversação da serpente. Sim. Porque a serpente, você acha que ela não sabe conversar? Ela sabe, ela vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz, eu temo que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês também sejam enganados e se afastem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando ouvidos? Não é mesmo? Porque eu acredito que esse é um assunto de suma importância. Só pegar um gancho aqui e voltar para o senhor, pastor Medeiros. Ainda nessa questão da nossa simplicidade como cristãos, na nossa comunicação. O apóstolo Paulo, ali no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 19, ele diz algo muito interessante. Ele diz, eu prefiro falar na congregação 5 palavras na minha simplicidade e que as pessoas vão entender, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. O contexto ali é claro, línguas estranhas. Mas claro que isso se aplica também a nós, porque se eu chegar aqui, e tem pessoas nos ouvindo de diversas idades, de diversos níveis de formação, e se eu chegar aqui e trouxer 10.000 palavras rebuscadas, ou começar a falar aqui em uma outra língua, ou até mesmo em língua estranha, se o meu propósito é compartilhar um ensino, se o meu propósito é compartilhar algo da parte de Deus para a edificação espiritual do meu próximo que está me ouvindo, o apóstolo Paulo diz, é melhor que eu diga poucas palavras, mas que eu diga na simplicidade que as pessoas vão compreender. Exatamente. É o cuidado que a gente precisa ter na nossa comunicação cristã, né? Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Agora, você entrou num ponto que também eu há tempo venho criticando, que é a questão de muitos pregadores que irão utilizar os púlpitos para... Porque assim, o pregador, quando ele usa o púlpito, ele vai passar o conteúdo para quem está sentado. Seja 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Aquelas 1000 pessoas vai sair com a mente ali que ouviu aquelas coisas. E a fé vem pelo ouvir. Então, a comunicação é muito importante para um pregador que tenha de verdade a palavra de Deus. Não é só balalela. Palavra de Deus verídica. Palavra de Deus com seriedade. E essa é uma verdade. E eu vejo muitos cristãos aí falando muitas coisas nos altares, sabe? Que nem na Bíblia está. Não, porque Deus me revelou, isso aqui é uma profecia, uma revelação minha, e tal. Então vem aqueles conhecimentos humanos que estragam o negócio, né? Então,
Comunicação cristã, Brian, no púlpito, o que vai falar, é de suma importância. E você, como pregador, que já andou em vários estados, que diz dessa questão? Pastor, como o senhor tocou em algo agora essencial. Essencial? Porque muitos pregadores, às vezes até na vaidade do seu próprio coração, né? Quer subir ali no púlpito e quer mostrar, né? Algo para alguém, ou quer se enaltecer, né? E muitas vezes ali, como o senhor diz, trazendo até mesmo heresias, acrescentando aquilo que não está escrito, né? Ou até mesmo esvaziando a profundidade daquilo que está escrito, porque, de acordo com a Bíblia, nós não temos direito para fazer nenhuma das duas coisas. Nós não temos direito de acrescentar nada à palavra de Deus. Inclusive, Gálatas 1:8 diz: ainda que nós, ou até mesmo um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que está escrito, daquilo que foi anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja considerado como amaldiçoado perante Deus. Sim. E é um tema de suma importância, porque nós, como propagadores do evangelho de Cristo, nós precisamos, né, seguir a orientação daquilo que está escrito. A Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade, só podemos a favor da verdade. E qualquer pessoa que se volta contra a palavra de Deus, e isso se encaixa em um pregador que insiste em falar coisas que não estão de acordo com a Bíblia, ele está se voltando contra a palavra de Deus. E em determinado momento, ele vai ver que se voltar contra a palavra de Deus é derrota certa. Derrota certa. Porque, como está ali no Salmo 138, a parte final do versículo 2, o Senhor exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Acima de tudo, não tem nada acima do nome de Deus, e não tem nada que passa por cima da palavra de Deus. Então, qualquer pessoa que se volte contra o nome de Deus ou contra a palavra de Deus, a derrota dela é certa. Verdade. Esse é o nosso podcast de voz, trazendo um tema muito lindo e especial, comunicação cristã. E eu vejo também, Brian, as mídias da televisão, do rádio, da internet também sendo bombardeada por esses comunicadores, né? Tem gente da TV que, né, afirma uma coisa e as pessoas, de tanto estar focada na mídia e na TV, acabam acreditando. Também na internet, que é outra mídia poderosa. Eu vejo muitos comunicando, né? Eu sou de Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, receba isso, receba aquilo, faça um pix aquilo. E aí, porque eu sou homem de Deus, eu creio, o que eu falar está decretado, então é comunicação também isso aí. Só que acredito que comunicação que está desvirtuando, né? Outro dia eu entrei numa live e eu vi um camarada sendo usado, né? Tava suado, mais do que panela na pressão. E eu entrei, achei ele empolgado, ele falando ali e tal, de repente, ele viu que eu entrei e ele falou assim: e você, Vaz, que entrou aí por nome PR Medeiros, Pastor Medeiros, faz um pix aí de R$100 que eu vou entregar tudo pra você. Meu Deus, misericórdia. E eu disse assim: moço, faça o seguinte, ao contrário, me mande aí um pix que eu também te entrego tudo. Né? Eu brinquei com ele e ele acabou então ficando irritado. Eu saí da live dele. Uma comunicação maldita, gente, que traz coisas que não edificam. Então, você que assiste agora esse podcast, nós somos levantados aqui em Brasília para alertar as pessoas. Cuidado com o tipo de comunicação que você está ouvindo, que você está assistindo, porque é muito importante saber que a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. E muitos cristãos estão se afundando nessa questão, né, Brian? Sim, senhor, as pessoas estão buscando revelação nos lugares errados, né? Por que não busca revelação dentro da Bíblia? Não é mesmo? Verdade. A Bíblia está aí, quantas revelações o Senhor, como ele fala através da palavra dele. Né? O nome aí já deixa óbvio, né? É a palavra de Deus. Então você quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. Eu quero te incentivar a ler a palavra de Deus, o Senhor vai falar contigo poderosamente. Eu quero deixar um versículo aqui, que a Bíblia diz claramente: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você quer saber se algo está de acordo com a vontade de Deus ou não? Vá para as Escrituras Sagradas. Vá para as Escrituras Sagradas. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar ali em Bereia, ele elogiou os crentes daquela cidade. E por que ele elogiou? Porque enquanto ele estava pregando, aqueles crentes estavam examinando tudo que ele estava falando dentro das Escrituras, para ver se de fato condizia. Ele disse, inclusive, que aqueles crentes foram encontrados como mais nobres do que os de outra localidade, de Tessalônica. Porque os crentes de Bereia estavam examinando as Escrituras, e Paulo não achou ruim. Porque muitos desses aí que se comportam como, né,
como homens de Deus, e, por exemplo, esse exemplo aqui que foi apresentado de um homem que estava pedindo Pix para poder trazer algo da parte de Deus para abençoar a vida de alguém. Se você começar a expor a Bíblia, a palavra de Deus para essa pessoa, pode ter certeza que ela vai se ofender. Sim, sim. Ela vai se ofender, porque ela não está ali por um propósito de glorificação ao nome do Senhor, e sim para benefício próprio, né? Verdade. Então, esse foi mais um podcast Voz, trazendo o tema Comunicação Cristã. Na apresentação, Pastor Medeiros e comentarista e convidados, Brainer, né? Um grande pregador. Brainer, para encerrar, fale aí dessas viagens missionárias, né? Que você tem, inclusive, até chegado lá no meu estado. Como foi no Ceará? Pastor, algo tremendo ali no Ceará. Estivemos ali no município de Baturité e arredores. Conheço Baturité. Né? Em redor ali da cerca serra, de né? 1h30, 2 horas ali de Fortaleza. Você estava ali em redor das montanhas, Baturité, das serras, né? Sim, foi maravilhoso ali. Você poder, né, cooperar junto com os irmãos que já fazem a obra de Deus lá, né, em diversas igrejas. Tivemos uma colheita de almas ali muito grande para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Graças, né, a Deus. Tivemos ali durante 20 dias. E durante esses dias, em trabalhos de evangelismo, de rua, ministração em igrejas, em praças, em ônibus, enfim. Aonde o Senhor nos enviou. Nesse espaço de 20 dias, foram mais de 400 almas entre os que se converteram e os que se reconciliaram com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi algo tremendo. Espero voltar lá com a permissão de Deus. Sim, maravilha, tá aí. Esse é o papel de quem realmente tem a comunicação com Deus entre os irmãos. Levar o Evangelho, o ID, a bandeira de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que acompanharam esse podcast, esse vídeo especial, e vai compartilhar, né? Repartir com a sua família. Eu quero agradecer a vocês, Brian. Quero agradecer. Fique à vontade. As portas do Estúdio Podcast estão abertas. Divulga nas suas redes sociais aí. Manda para todo mundo. E em breve nós estaremos na segunda parte desse tema, que vai ser mais forte ainda. Deixa esse aqui explodir, que o outro nós resume. Um abraço. Abraço a todos e uma boa tarde. Bom, Glória a Deus. acho que o varão aí tem.